Quando me mudei para aquela casa, em 2014, eu só queria paz. Estava cansada do barulho da cidade, do trânsito, das paredes finas do apartamento que deixavam passar até a conversa do vizinho. Queria ouvir o som do vento, das árvores, do meu próprio pensamento. A casa era simples, antiga, com pintura descascando e janelas de madeira que rangiam. Ficava numa rua estreita, pouco movimentada. O corretor comentou que fazia tempo que ninguém morava ali. Disse que algumas pessoas até tentaram alugar nos últimos anos, mas nenhuma ficou por muito tempo. Sempre devolviam as chaves antes do fim do contrato. Ele riu quando contou, como se fosse coincidência. Na hora, achei que ele só estava tentando descontrair, mas hoje percebo que aquele riso era nervoso, como quem sabe mais do que diz. Isso até me pareceu um bom sinal. Menos gente, menos confusão. No começo, gostei do silêncio. Era estranho, mas bom. Durante o dia, eu ouvia galos de longe, o latido de algum cachorro e nada mais. À noite, só o som dos grilos e o rangido da madeira, como se a casa respirasse devagar. Na primeira semana, conheci o vizinho, um senhor magro de fala calma, que se apresentou como Sr. Alfredo. Ele morava na casa ao lado, sempre varrendo o quintal, sempre de chapéu. Disse que era bom ver gente nova por ali, e que se eu precisasse de algo, era só chamar. Ele parecia gentil, mas tinha um jeito de olhar comprido, demorado, como quem quer dizer algo e segura. Por um instante, achei que ele ia dizer mais alguma coisa. Chegou a abrir a boca, mas desistiu. O olhar dele passou rápido pela janela do quarto dos fundos, e juro que vi um arrepio cruzar o rosto. Eu estava feliz ali. Pintava um cômodo por dia, deixava a janela aberta para entrar sol, arrumava as coisas com calma. Às vezes, à noite, eu sentava na sala com uma xícara de chá e ficava ouvindo o barulho do vento batendo nas folhas. Mas logo começaram as noites ruins. A primeira vez que aconteceu, achei que fosse sonho. Acordei com o corpo pesado, sem conseguir me mover. Tentava mexer as mãos, os pés, mas parecia que algo me segurava contra o colchão. A respiração curta, o peito apertado. A única coisa que eu conseguia fazer era mover os olhos. A luz do poste entrava fraca pela janela, e foi nessa penumbra que percebi um contorno escuro perto da cama. Um homem, parado, alto, parecia me observar. Meu coração acelerou. Eu sabia que era aquela tal de paralisia do sono, já tinha lido sobre. Então tentei me acalmar, focar na respiração. Fechei os olhos, contei devagar. Quando consegui mexer o corpo, o quarto estava vazio. Acordei suando, tentei esquecer. Falei para mim mesma que era cansaço, que o corpo estava se ajustando à mudança. Mas os dias seguintes foram piores. Comecei a dormir mal. Mesmo cansada, demorava para pegar no sono. O silêncio da casa, que antes parecia aconchegante, começou a incomodar. Qualquer estalo do piso me deixava em alerta. Às vezes, eu tinha certeza de ter ouvido passos, mas sempre soava como coisa da minha cabeça. As noites seguintes trouxeram o mesmo pesadelo. O corpo travado, a presença ali, imóvel, observando. Sempre do mesmo lado da cama. Nunca via o rosto, só o contorno, sempre o mesmo. Certa manhã encontrei o Sr. Alfredo varrendo a calçada. Ele notou minhas olheiras e perguntou se eu estava dormindo bem. Respondi que andava cansada, sem entrar em detalhes. Ele assentiu devagar e disse: "Essa casa tem alma antiga. Às vezes demora para se acostumar." O jeito que ele falou me deixou inquieta o resto do dia. Comecei a deixar o abajur aceso durante a noite. Às vezes adormecia com a TV ligada, só para ter algum som. Mesmo assim, as paralisias continuaram. Não toda noite, mas o suficiente para me deixar exausta. Passei a evitar o quarto dos fundos, que era onde eu dormia. O ar lá dentro parecia mais pesado. Tentei trocar os móveis de lugar, limpar tudo, abrir a janela durante o dia. Nada mudava. Certa noite, depois de uma dessas crises, levantei para beber água e vi que o relógio marcava 2h15. Sempre o mesmo horário. Sempre. A partir daí, comecei a observar o relógio, como se soubesse que algo viria. As 2h15 viraram o momento mais temido do dia. Uma madrugada, enquanto tentava forçar o sono, ouvi o rangido da janela. O vento balançava as cortinas e o som me deu um arrepio. Me virei para o lado, fechei os olhos e tentei ignorar. Quando percebi,
O corpo já estava travado de novo. Era a mesma sensação. O peso no peito, a garganta presa, o ar curto. O homem estava lá, imóvel, a poucos passos da cama. A luz da rua desenhava o contorno dele no chão. Parecia real demais. Quis gritar, mas nem som saía. Eu sentia o sangue pulsando nos ouvidos. Tentei mover um dedo, nada. O medo me travava mais do que o corpo. E então ele se moveu. Devagar, inclinou o corpo para frente. A sombra dele ficou maior, mais próxima. Senti o colchão afundar como se alguém tivesse se ajoelhado ali. O ar ficou gelado, seco. Um cheiro leve de ferrugem invadiu o quarto. Não conseguia ver o rosto, mas senti a presença tão próxima que o ar parecia sumir. A sombra ergueu os braços, e antes que eu entendesse o que estava acontecendo, senti algo tocar meu pescoço. Foi um aperto. Primeiro suave, depois firme, como se dedos invisíveis se fechassem na minha garganta. O corpo travado, o peito queimando. Tentei respirar, mas não consegui. A mente se embaralhou, e a única coisa que me veio foi a voz da minha mãe, anos atrás, me ensinando uma oração para quando o medo apertasse. Comecei a repeti-la mentalmente, tropeçando nas palavras, tentando segurar nelas como quem agarra uma corda no escuro. Livrai-me de todo mal. A pressão no pescoço continuava. As lágrimas escorriam sem controle. Continuei repetindo, cada vez mais rápido, sem saber se rezava ou só pensava em voz alta dentro da minha cabeça. De repente, o corpo reagiu. Um estalo seco, como se algo tivesse se soltado dentro de mim. Puxei o ar com força, e o som que saiu foi um gemido rouco. Sentei na cama num pulo, o coração disparado. O quarto estava do mesmo jeito, cortina balançando, luz fraca da rua, silêncio, mas meu pescoço ardia. Levei a mão e senti a pele quente, dolorida. Fui até o espelho e vi uma marca vermelha, fina, atravessando o lado esquerdo. Fiquei ali, parada, olhando para mim mesma, sem saber se chorava ou gritava. Sentei no chão, encostada na parede, e fiquei assim até o amanhecer. Quando o sol entrou pela janela, parecia outra casa. O ar mais leve, o silêncio diferente. Mas dentro de mim algo tinha mudado. Eu sabia que aquilo não era só sonho, nem alucinação. Era algo, ou alguém, que ainda estava ali comigo. Depois daquela madrugada, nada mais parecia no lugar. Mesmo com o sol entrando pelas frestas da janela, a casa continuava fria. Eu andava pelos cômodos como quem pisa em terreno desconhecido. Cada estalo da madeira, cada sopro do vento me deixava tensa. Tentei fingir normalidade. Arrumar a cozinha, lavar roupa, ouvir rádio, mas o corpo denunciava o medo. Dormir virou uma tortura. Mesmo exausta, eu esperava o relógio marcar 2h15 com o coração apertado. Fui até a farmácia da esquina e perguntei se conheciam algum dermatologista. O atendente olhou a marca e disse que parecia irritação. De fato, à luz fria da farmácia, as marcas já não pareciam tão nítidas, mais como uma vermelhidão difusa do que o contorno de dedos. Mesmo assim, à noite, elas voltavam a arder como se fossem feridas abertas. A pomada que ele indicou não adiantou nada, e à noite a dor voltava. O Sr. Alfredo percebeu minha mudança. Uma manhã, enquanto eu regava as plantas do quintal, ele apareceu encostado na cerca, chapéu na mão. "Tá tudo certo por aí, Valquíria?" Perguntou com aquele tom meio baixo, arrastado. "Mais ou menos", respondi. "Tenho passado mal à noite." Ele me observou por um instante, depois desviou o olhar. "Ah, a senhora dorme no quarto dos fundos, né?" "Durmo." "Por quê?" O velho coçou a nuca, parecendo procurar as palavras. "É que..." Fez uma pausa longa. "Esse quarto já deu problema antes." Os olhos dele vacilaram e percebi que não era má vontade. Era medo. Parecia alguém que já tinha visto demais e não queria reabrir uma ferida antiga. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse, mas ele apenas balançou a cabeça. "Coisa antiga. Melhor nem se apegar. Casa velha guarda lembrança demais." O jeito dele falar, meio cortado, me deixou mais nervosa. Eu sabia que ele estava escondendo alguma coisa. No mesmo dia, decidi procurar o corretor que tinha me alugado a casa. Encontrei ele na imobiliária, sentado atrás de uma mesa cheia de papéis. Quando me viu, forçou um sorriso. "Ora, Valquíria, como estão as coisas na casa? Se adaptou bem?"
Sentei em frente dele e fui direta. Quero saber o que aconteceu lá. Ele ficou sério na hora. Aconteceu o quê? O vizinho me disse que o quarto dos fundos já deu problema. E engoli seco. Tenho tido umas coisas estranhas à noite. O corretor passou a mão no queixo, respirou fundo e disse: eu devia ter contado antes. Só não quis assustar. Meu estômago travou. Contar o quê? O antigo morador teve um problema sério ali. Começou hesitando. Foi em 2009, acho. Um caso que deu o que falar. Dizem que ele foi encontrado morto no quarto dos fundos. Estrangulado. Nunca descobriram quem fez isso. Fiquei muda. Ele continuou. A princípio acharam que tinha sido um assalto, mas depois a perícia concluiu que não. O homem foi estrangulado enquanto dormia. Não havia sinal de arrombamento, nada. O caso nunca foi resolvido. Perguntei a hora em que encontraram o corpo. Ele olhou os papéis, como tentando lembrar. Disse que o horário provável da morte tinha sido às 2h15, o mesmo horário em que eu sempre acordava. Eu tentava absorver o que ouvia, mas as palavras vinham distantes, como se alguém falasse dentro de um sonho. No quarto dos fundos? Perguntei com a voz fraca. Sim, ele confirmou. Foi lá que encontraram o corpo. Ele ainda tentou suavizar, dizendo que isso não tinha nada a ver comigo, que era coisa do passado. Mas eu já nem escutava direito. O som das palavras, estrangulado enquanto dormia, não saía da minha cabeça. Voltei para casa andando devagar, com a sensação de que o ar pesava mais a cada passo. Quando abri a porta, o cheiro da madeira velha me deu enjoo. Naquela noite, tentei de tudo para não dormir. Café, televisão, luz acesa. O relógio marcava 1h50 quando o corpo começou a pesar. Lutei contra o sono, mas ele veio de qualquer jeito, lento e denso. Acordei travada, os olhos abertos, o corpo imóvel, o mesmo frio atravessando o quarto. A sombra estava lá, mais próxima do que nunca. O contorno do homem parado ao lado da cama, o mesmo de todas as noites. Dessa vez ele se moveu. Lentamente inclinou o corpo para frente, até ficar quase acima de mim. Eu conseguia sentir o ar se deslocando. Tentei mexer as mãos, os pés, nada. O peito queimava. O silêncio era tão profundo que eu ouvia o sangue batendo nos ouvidos. E então veio o toque. Uma pressão leve, bem na garganta. Depois mais forte. O aperto aumentava e o ar sumia. Tentei gritar, mas só um som abafado escapou. A dor me fez lembrar da oração que eu sempre fazia quando era criança, nos dias em que o medo apertava. Comecei a repeti-la mentalmente, palavra por palavra, desesperada. Livrai-me de todo o mal. O corpo começou a reagir. Um formigamento subindo pelo pescoço, pelos braços. Empurrei o ar como se afastasse alguém. Consegui respirar. O primeiro som que saiu da minha garganta foi um grito, rouco, rasgado. Levantei num pulo, tropeçando no abajur, derrubando tudo. O som ecoou pela casa inteira. Segundos depois, ouvi batidas no portão. Era o Sr. Alfredo, de pijama, ofegante. O que aconteceu? Perguntou, espiando pelo vidro da porta. Abri, cambaleando, ainda tremendo. Ele tentou me matar, gritei sem pensar. O velho arregalou os olhos. Quem? O homem. Ele estava aqui. Ele olhou para dentro da casa, depois para mim, e eu vi que ele sabia de quem eu falava. A expressão dele mudou. Não era surpresa, era medo. Ficou quieto por um tempo, respirando fundo, e depois disse: eu encontrei ele, demorei para entender. O senhor está falando do antigo morador? Ele assentiu devagar. Eu encontrei o corpo naquela manhã. Achei que tinha sido assalto, mas quando vi o jeito que estava, a voz falhou. Foi dentro do quarto dos fundos. O pescoço dele... Ele parou, engolindo em seco. Não gosto nem de lembrar. Aquele silêncio me cortou. Eu percebia o peso da lembrança nele. A culpa, talvez. O senhor sabia que ele foi estrangulado. Falei mais como afirmação do que pergunta. Ele desviou o olhar, apertando o chapéu nas mãos. Sabia. Só não queria te assustar. E o assassino? Perguntei. Nunca acharam. As palavras ficaram pairando entre nós. O vento bateu nas folhas e o som pareceu mais alto que o normal. Depois que ele morreu, continuou o velho, ninguém ficou muito tempo nessa casa. Gente vinha, alugava por uns meses e ia embora. Sempre diziam a mesma coisa. Não conseguiam dormir. Fiquei em silêncio. O frio da noite parecia entrar pela pele.
O senhor acha que eu tô ficando louca? Perguntei. Não. Ele respondeu, firme. Acho que a casa guarda o que aconteceu. E quem entra lá, sente. Voltei para dentro devagar, deixando ele do lado de fora. Fechei a porta, encostei a testa na madeira e respirei fundo. Naquela noite, não dormi mais. Fiquei sentada na sala, olhando para o corredor escuro que levava ao quarto dos fundos. A luz do poste desenhava sombras no chão. E eu juro que por um instante vi algo se mover lá dentro. Uma figura parada de costas, como se esperasse. O sol nasceu e eu ainda estava acordada. No espelho, meu pescoço tinha a marca nítida dos dedos. Na manhã seguinte, voltei à imobiliária. Entreguei as chaves ao corretor e pedi o encerramento do contrato. Ele tentou argumentar, mas eu nem ouvi. Saí dali com a sensação de que, se ficasse mais uma noite, não sairia viva. Dias depois, enquanto o caminhão levava minhas coisas, o Sr. Alfredo me observava da calçada. Quando passei por ele, parei um instante. O senhor acha que alguém vai morar ali de novo? Perguntei. Ele olhou para casa, depois para mim. Sempre aparece alguém que acha que o preço compensa, mas essa casa não quer ninguém. Subi no caminhão e olhei pela janela. O portão velho balançava com o vento rangendo. A casa parecia quieta, mas viva, como se esperasse a próxima pessoa disposta a dormir no quarto dos fundos. Nunca mais voltei. Enquanto o caminhão se afastava, tive a impressão de ver algo se mover atrás da janela do quarto dos fundos. Uma sombra que se retraía devagar, como se voltasse a dormir à espera do próximo morador. Às vezes, quando acordo no meio da madrugada e sinto o corpo travar, lembro daquele aperto na garganta. E tenho a sensação de que em algum lugar ele ainda está ali, de pé ao lado da cama, esperando que alguém finalmente termine o que começou. E espero nunca mais viver isso de novo. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu nunca fui uma pessoa religiosa nem supersticiosa. Sempre achei que tudo tivesse uma explicação lógica, mesmo quando algo parecia estranho. Mas tem um limite para tudo. Em 2013, eu já estava esgotado. Tinha 37 anos e morava sozinho num pequeno apartamento de um quarto. Passava a maior parte do tempo em frente ao computador, tentando escrever. A palavra certa era tentando. Eu sempre quis viver de literatura, mas nada dava certo. Passei quase uma década escrevendo contos, roteiros, até um romance. Todos ignorados. As editoras não respondiam, os concursos me descartavam. Me convenci de que o problema era comigo. Talvez eu simplesmente não fosse bom o bastante. Minhas manhãs eram sempre iguais. Café solúvel, pão dormido e o barulho dos carros subindo a rua. O sol batia pela metade da janela e eu ficava olhando a poeira dançar no ar, tentando encontrar alguma inspiração ali. Nada vinha. Às vezes eu passava horas encarando a tela branca. O cursor piscando era como um lembrete de que eu estava parado, estagnado, enquanto o mundo seguia. Eu tinha deixado um emprego fixo uns anos antes para me dedicar à escrita. Foi a pior decisão da minha vida. As economias acabaram rápido, os freelas diminuíram e a sensação de fracasso começou a me sufocar. De noite, quando o barulho da rua diminuía, o silêncio era quase físico. Dava para ouvir o motor da geladeira e o tic-tac do relógio da parede. Às vezes eu ficava ouvindo como se esperasse algo acontecer. Nos dias bons, eu ainda acreditava que podia virar o jogo. Mas nos ruins, que eram a maioria, tudo parecia um erro sem volta. Eu me via escrevendo mensagens para mim mesmo, coisas como "aguenta mais um pouco" ou "ninguém te deve nada". Coisas assim. Com o tempo, comecei a evitar sair. Sentia vergonha quando encontrava conhecidos e eles perguntavam: "E os livros? Saiu alguma coisa nova?" Eu dava risada, fingia que sim, que estava quase publicando, mas por dentro só queria sumir. Aos poucos, eu fui me acostumando com a solidão. Ela parecia mais previsível que as pessoas. Foi nesse ponto que o bloqueio criativo ficou mais forte. Eu abria o arquivo e não conseguia digitar nada. Nenhuma ideia, nenhuma frase. Era como se tudo que eu tinha dentro tivesse secado. No começo, tentei forçar.
Acordava mais cedo, criava metas, usava aplicativos de produtividade. Depois comecei a beber, só para tentar relaxar e destravar a cabeça. Não adiantou. O que eu sentia não era só falta de ideia, era uma presença constante de fracasso. No final de uma dessas noites, lembro de estar sentado na cama, olhando para o celular, quando me peguei pesquisando coisas que eu sempre achei idiotas. Simpatia para destravar criatividade, oração para fazer sucesso rápido, como atrair inspiração. Era só curiosidade, pensei, mas fiquei rolando aquelas páginas por horas. Tinha de tudo, desde promessas milagrosas até rituais estranhos com velas e nomes escritos em papel. Acabei salvando alguns links. Me senti ridículo por isso. Durante a semana seguinte, minha rotina virou uma sequência de tentativas frustradas. Eu abria o computador, escrevia 2 frases, apagava e acabava navegando na internet. Cada vez que via alguém postando sucesso, lançamento, prêmios, aquilo me corroía. Comecei a dormir mal. Era sempre o mesmo padrão. Eu deitava tarde, virava de um lado para o outro e quando finalmente pegava no sono, acordava de repente no meio da madrugada, com o corpo inteiro pesado. A primeira vez foi sutil. Eu abri os olhos e vi o quarto completamente escuro, só com a luz vermelha do roteador piscando no canto. Tentei me mexer, mas não consegui. Era como se meu corpo tivesse desligado, mas minha cabeça continuasse acordada. Eu ouvia o som da minha própria respiração, fraca e irregular. Tentei falar, mas a boca não mexia. O pânico veio rápido. Aquela sensação de estar preso dentro do próprio corpo. Só conseguia mover os olhos. Aos poucos fui sentindo um peso no peito. Não era dor, era pressão. Como se alguém estivesse sentado ali olhando para mim. Demorou alguns segundos, ou minutos, não sei, até o corpo responder. Quando consegui mexer o braço, levantei de um pulo. O quarto estava do mesmo jeito. Nada fora do lugar, mas o ar parecia mais pesado. Fiquei parado no meio do quarto ouvindo o silêncio. Depois de um tempo voltei a deitar. Tentei me convencer de que tinha sido um sonho, um desses episódios de paralisia do sono que a gente lê por aí. Na noite seguinte aconteceu de novo. Dessa vez a sensação veio mais rápido. O corpo travado, os olhos abertos, o mesmo peso no peito. Só que teve uma diferença. Eu ouvi uma voz. Era um sussurro, muito baixo, perto do ouvido. Não dava para entender direito, mas soava como alguém tentando falar depressa, como se recitasse algo. Tentei focar, mas a voz desapareceu assim que consegui me mover. Passei o dia seguinte inteiro pensando nisso. Talvez fosse só o cérebro pregando peça, pensei. O corpo acorda, a mente mistura sonho e realidade. Tentei não dar importância. Passei os dias seguintes evitando dormir, com medo de reviver aquilo. Mas a mente é traiçoeira. Quanto mais eu lutava contra o sono, mais pensava na voz. No fundo, uma parte de mim, pequena, vergonhosa, queria ouvir de novo. Mas naquela noite, eu me deitei com o coração acelerado, esperando que não acontecesse de novo. Acordei às 3h11 da manhã, com a mesma sensação de paralisia. E lá estava ela outra vez, a voz. Dessa vez eu entendi algumas palavras. Eram frases curtas, soltas, mas tinham ritmo, como se alguém estivesse me contando uma história. Uma história boa. Quando consegui me mover, corri para anotar o que lembrava. Escrevi direto sem pensar e em menos de 1 hora tinha um conto completo. Era o melhor texto que eu já tinha escrito. A princípio achei que tinha sido coincidência, que a voz era só meu inconsciente finalmente funcionando. Mas no fundo algo me dizia que não era só isso. No dia seguinte, publiquei o conto num site de literatura independente, só para testar. Em poucas horas, começaram a aparecer comentários. As pessoas estavam elogiando de um jeito que nunca tinham feito antes. Diziam que parecia real, que dava medo, que era intenso. Aquilo me deu uma euforia estranha, quase infantil. Pela primeira vez em anos, eu me senti vivo. Naquela noite, eu me deitei cedo. E no fundo, desejei que a voz voltasse. Depois daquela primeira vez, tudo começou a acontecer de forma quase previsível. As madrugadas viraram o momento mais temido e, ao mesmo tempo, o mais esperado do meu dia. Eu fingia para mim mesmo que odiava aquelas paralisias, mas no fundo, eu queria que acontecessem.
A rotina virou um ciclo doentio: dormir, paralisar, ouvir a voz, escrever. E cada história que eu publicava gerava mais retorno, mais leitores, mais comentários. Em menos de 2 semanas, o site onde eu postava começou a me destacar na página principal. As visualizações explodiam, gente de todo canto elogiando, pedindo continuação, dizendo que minhas histórias pareciam vivas. Eu comecei a acreditar que finalmente algo estava mudando, que aquele bloqueio era só uma fase e que agora eu tinha superado. Mas lá no fundo, eu sabia que não tinha sido mérito meu. A inspiração não era minha, e isso me incomodava. As vozes, porque com o tempo percebi que não era só uma. Falavam sempre no mesmo tom baixo, rápido, mas de um jeito muito claro, como se alguém estivesse ditando cada cena, cada movimento. Eu acordava paralisado, ouvia, memorizava e depois escrevia o que lembrava. Eram histórias sobre pessoas comuns: um homem voltando para casa à noite e sendo seguido, uma mulher trancada em casa com alguém batendo a janela, um garoto desaparecido depois da escola. Todas com um realismo tão cru que às vezes eu mesmo me sentia mal de escrever. Mas o público queria mais. Quanto mais eu publicava, mais as pessoas se envolviam. Começaram a compartilhar, a pedir entrevistas. Um pequeno portal fez uma matéria sobre o novo autor de terror realista da internet. Foi quando um editor entrou em contato, oferecendo publicar uma coletânea. Eu aceitei na hora. Com o contrato, veio o dinheiro. Pela primeira vez em anos, paguei o aluguel sem atraso. Comprei um notebook novo. Mandei arrumar a janela que vivia emperrando. Mas junto com isso, veio algo que eu não esperava: medo. As paralisias começaram a mudar. Antes, duravam poucos minutos. Agora pareciam intermináveis. O quarto inteiro ficava num silêncio quase artificial, e eu sentia o corpo afundando no colchão. Às vezes, tinha certeza de que havia alguém ao meu lado, respirando. Outras vezes, a voz não vinha do meu ouvido, vinha de dentro da minha cabeça. Acordava suando, com o coração disparado, e corria direto para o computador. Escrevia sem parar, como se estivesse sendo empurrado. Quando terminava, me sentia drenado, mas o resultado era sempre impecável. As pessoas diziam que era meu auge. Até que uma manhã, depois de postar um conto novo, recebi uma mensagem estranha. Era curta, sem nome, sem saudação. Como você soube disso? Achei que fosse algum comentário aleatório de alguém tentando chamar atenção. Ignorei. No dia seguinte, outra mensagem. Isso aconteceu com o meu primo. A cena é igual. Comecei a estranhar. Abri o noticiário e, por impulso, digitei algumas palavras-chave do conto. O sangue gelou quando encontrei uma matéria sobre um assassinato ocorrido na mesma noite em que eu havia escrito a história. Os detalhes batiam. Tudo. Desde a rua descrita até a forma como a vítima foi encontrada. Fiquei paralisado diante da tela, lendo e relendo o texto da notícia e o meu. Era como se eu tivesse narrado um crime real antes mesmo de saber que ele existia. Tentei achar explicação. Talvez eu tivesse lido algo parecido sem perceber, e o cérebro juntou as peças. Talvez fosse coincidência, mas não era a primeira coincidência. Nos dias seguintes, mais mensagens chegaram. Pessoas dizendo que minhas histórias lembravam casos reais. Algumas com datas, outras com nomes. Eu não conseguia mais ignorar. Comecei a comparar tudo e percebi um padrão assustador. Cada conto que eu escrevia correspondia a um crime noticiado no dia seguinte, sempre na madrugada anterior à publicação, sempre com os mesmos detalhes. Parei de dormir. Tentei não escrever mais. Fechei o notebook, guardei embaixo da cama, apaguei os arquivos. Mas naquela noite, a paralisia veio mesmo assim. Acordei de olhos abertos, completamente imóvel. O quarto estava tão escuro que dava para sentir o breu. A voz começou a falar, clara, nítida, como se estivesse ao meu lado. Só que dessa vez, eu entendi tudo. Ela descrevia uma cena: uma mulher descendo de um ônibus, uma rua vazia, um carro parando atrás dela. Eu tentava fechar os olhos, bloquear o som, mas não conseguia. Era como se alguém tivesse colado meus ouvidos por dentro. Quando consegui me mover, estava tremendo. Escrevi de novo, sem querer, quase no automático. Era como se a mão não fosse minha. Quando terminei, fechei o arquivo e apaguei.
Antes de dormir, ainda chequei a lixeira do computador. O arquivo não estava mais lá, nem mesmo no backup automático. Procurei em todas as pastas. Era impossível alguém ter acessado sem a minha senha. Foi por isso que, quando vi a história publicada na manhã seguinte, percebi que algo realmente fora do meu controle estava acontecendo. Mas no dia seguinte, a história estava publicada. Eu juro que não fui eu. O arquivo tinha reaparecido na pasta de rascunhos e o site mostrava o texto postado às 13h17 da manhã, o mesmo horário em que eu costumava acordar paralisado. Pensei em invasão, mas o site pedia autenticação em 2 etapas. Só eu tinha acesso. O registro de publicação mostrava o mesmo IP do meu apartamento. Nenhum indício de hack, nenhuma explicação plausível. Dessa vez, o conto viralizou de um jeito absurdo. Matérias, vídeos, gente comentando que eu era profeta, visionário. E então veio o pior. Uma notícia sobre uma mulher morta nas mesmas circunstâncias que eu tinha descrito. Mesmo horário, mesma rua. Eu senti uma náusea que quase me derrubou. Liguei para a polícia, quis avisar que era coincidência, que eu não tinha nada a ver com aquilo, mas quem ia acreditar? Um escritor dizendo que houve histórias antes dos crimes acontecerem? Guardei tudo para mim. Durante uma semana, não dormi. Tomava café o tempo todo, ficava vigiando o relógio, com medo das 3 da manhã. Mas o corpo cobra. Na 8ª noite, desabei de cansaço e dormi no sofá. Quando abri os olhos, o corpo estava travado de novo. A voz sussurrou algo diferente daquela vez. Não era uma história. Era uma frase só. Agora é a sua vez. Foi como levar um choque. Senti o corpo inteiro vibrar, o coração disparar e um frio subindo pela coluna. Quando consegui me mover, me levantei cambaleando. Fui até o espelho do banheiro. Tinha sangue no meu lábio, como se eu tivesse mordido dormindo. Passei o dia seguinte em estado de torpor. Mal conseguia pensar. E no fundo uma certeza começou a crescer. Se eu dormisse de novo, alguma coisa pior ia acontecer. Mas ninguém aguenta ficar acordado para sempre. Eu não lembro exatamente quanto tempo consegui ficar acordado depois daquilo. Foram dias, talvez uma semana. Eu tomava café o tempo todo, andava pelo apartamento, falava sozinho. O medo era tão grande que meu corpo tremia mesmo sem frio. Mas a exaustão sempre vence. A última vez que dormi antes de tudo desabar foi numa quinta-feira. Lembro do relógio marcando 2h57. Fiquei encarando o teto, implorando para não apagar. Mas o corpo pesou, e quando percebi, já estava naquele mesmo breu, preso. A paralisia veio mais forte do que nunca. Eu ouvia a voz, mas agora era diferente. Não estava ditando uma história. Era um sussurro confuso, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo, em tons diferentes. Palavras desconexas, sons de respiração, passos, risadas abafadas. De repente, uma delas se destacou, clara, bem perto do meu ouvido. Levanta. O corpo respondeu. Pela primeira vez, eu consegui me mover dentro da paralisia. Ou pelo menos achei que sim. Levantei da cama com a cabeça girando e caminhei até o computador. Sentei. Abri o editor de texto e as mãos começaram a digitar sozinhas. Não lembro do que escrevi. Só lembro de acordar horas depois com o amanhecer entrando pela janela e o texto na tela. 36 páginas completas. O nome do arquivo era A Última Noite. Apaguei sem ler. Não queria saber o que estava ali. Desliguei o notebook, guardei numa caixa e levei para casa de um conhecido que morava a alguns quarteirões. Disse que precisava de um tempo, que ia viajar. Voltei para casa a pé, com a cabeça fervendo. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto até amanhecer. Quando o sol apareceu, respirei aliviado, achando que finalmente tinha escapado. Mas às 10h30 da manhã o telefone tocou. Era da polícia. Disseram que queriam conversar comigo sobre umas histórias que eu tinha publicado. Falaram em tom calmo, mas eu percebi que não era um convite. Na delegacia me mostraram um dossiê com recortes de jornal, prints, datas. Cada um dos meus contos estava relacionado a um crime real. E o último, aquele que eu jurava ter apagado, descrevia o assassinato de um homem ocorrido justamente na madrugada anterior. Os detalhes eram idênticos: local, horário, forma como a vítima foi encontrada. Perguntaram como eu sabia. Respondi a verdade. Ou
O que parecia verdade para mim, que eu sonhava com as histórias, que não sabia explicar. Eles me olharam como quem observa um doente. Fizeram busca no meu apartamento. No histórico do computador, encontraram versões salvas dos textos, horários de acesso, e-mails, tudo. Para eles era simples. Eu não era um escritor inspirado. Eu era o autor dos crimes. As provas circunstanciais se acumulavam. Eu estava nos mesmos horários online em que as vítimas desapareciam. Os locais descritos eram próximos de onde eu morava. E o principal, em uma das cenas, a perícia encontrou uma impressão digital parcial num objeto, compatível com a minha. A polícia disse que minha impressão digital estava numa garrafa perto da vítima. Eu não lembrava de ter estado lá, mas por um instante, uma dúvida terrível me atravessou. E se eu tivesse saído dormindo? E se aquelas madrugadas, preso no corpo, fossem só o que restava de uma memória real? Não lembro de ter estado lá, mas eu também não lembrava de ter escrito o último texto. Foram meses de investigação. A imprensa me transformou num monstro, o escritor assassino. As matérias diziam que eu matava para depois transformar as vítimas em ficção. Tentei me defender, explicar as paralisias, as vozes, mas ninguém quis ouvir. Fui condenado. Na cadeia, o tempo deixou de fazer sentido. Os primeiros meses foram um borrão de gritos, barulhos de ferro, cheiro de desinfetante. Eu passava o dia sentado na cama, tentando lembrar de qualquer coisa que provasse que eu não estava lá nas noites dos crimes. Mas quanto mais eu pensava, mais confuso ficava. Comecei a duvidar da minha própria memória. Será que eu tinha saído de casa dormindo? Será que a tal voz era só um nome bonito para um impulso que sempre esteve ali? Passei noites sem conseguir fechar os olhos, com medo de dormir e acordar de novo em outro lugar. Teve uma noite, já quase 4 anos depois da prisão, em que acordei travado na cama da cela. O mesmo peso no peito, a mesma sensação de paralisia. A única diferença é que agora havia luz, a lâmpada amarela no teto, fraca, piscando. E a voz estava de volta. Escreve. Eu não tinha papel nem caneta, mesmo assim a voz continuou insistente, repetindo detalhes de uma nova história, uma história sobre um homem preso, escrevendo o próprio fim. Gritei, bati na parede, até o companheiro de cela acordar assustado. Ele jurou que eu não tinha dito nada, que só me mexia como se estivesse tendo um pesadelo. Depois disso, os episódios voltaram com frequência. Os médicos diziam que era transtorno do sono, misturado com trauma. Me deram remédios que me deixavam mole, desligado. Mas às vezes, mesmo dopado, eu ouvia aquele sussurro no meio da noite. E no dia seguinte, algum detento era encontrado morto em outra ala. As autoridades chamavam de coincidência. Eu não tinha contato com ninguém de lá, mas eu sabia. Era o mesmo padrão. Hoje faz pouco mais de 5 anos que saí da prisão. Acabei saindo por bom comportamento e revisão da pena. Disseram que eu não representava mais perigo, que os médicos garantiam minha recuperação. No fundo, eu só aprendi a dizer o que eles queriam ouvir. Foram 6 anos trancado, sem ver um computador, sem ouvir o som de um teclado. 6 anos convivendo com vozes que só existiam na minha cabeça. Quando consegui a liberdade, descobri que meu nome ainda circulava por aí, em fóruns, vídeos, podcasts. Uns dizem que fui injustiçado, outros que escapei da pena máxima. Eu não respondo a nenhum deles. Voltei a morar sozinho em outro bairro, bem longe de onde tudo começou. O apartamento é pequeno, simples, e eu evito deixar qualquer aparelho eletrônico no quarto. Tenho um celular velho, só para o básico. Não escrevo mais. Nem sequer anoto pensamentos. Até agora, escrever isso é a única exceção que me permiti. Não por vontade, mas por necessidade. É o último texto que faço, e talvez o único que ainda seja realmente meu. Aprendi do pior jeito que algumas histórias não merecem ser contadas. Às vezes acordo no meio da noite com a sensação de que o quarto encolheu, como se o ar ficasse mais pesado, mas não ouço mais vozes. Ou talvez tenha aprendido a fingir que não ouço. Durante os anos sem internet, eu pensava o tempo todo em escrever isso. Não como ficção, mas como um desabafo, um aviso. Agora que estou livre, foi a primeira coisa que fiz. Sentar e contar a verdade. Não porque eu queira provar inocência, mas porque, de alguma forma, eu preciso deixar registrado o que acontece quando a gente insiste em forçar o destino. Eu pedi inspiração, pedi sucesso
e recebi exatamente o que pedi, só não da forma que imaginava. Hoje, vivo do dinheiro que sobrou das vendas antigas, o suficiente para não precisar trabalhar com mais nada. O resto do tempo eu passo em silêncio, não durmo muito. Fico olhando o teto, pensando nas histórias que nunca vou escrever. E às vezes, bem no fundo do silêncio da madrugada, quando o vento passa pelas frestas da janela, acho que escuto aquele sussurro de novo. Não entendo as palavras, só reconheço o ritmo. O mesmo ritmo das histórias de antes. Mas agora eu viro para o lado, fecho os olhos e deixo passar. Não quero mais ouvir, nem escrever, nem lembrar. Talvez seja isso que a voz queria desde o começo, não me dar histórias, mas me transformar numa. E no fundo, acho que conseguiu. Era inverno, e fazia um frio que eu nunca tinha sentido na vida. Era o nosso primeiro ano fora do Brasil. Tínhamos nos mudado para o interior do Canadá há poucos meses. Eu e meu marido ainda estávamos nos adaptando à rotina, à língua, ao silêncio do bairro. Tudo era diferente. As ruas desertas à noite, o som do vento batendo nas janelas, o cheiro de madeira dos aquecedores. O apartamento não era o que a gente sonhava, mas era o que cabia no orçamento. O aluguel era mais barato justamente por causa do isolamento ruim, e a imobiliária tinha avisado que o prédio era antigo. Na época, a gente achou que daria conta. Afinal, estávamos animados com o recomeço. Era um país bonito, mas também solitário. Aquele era o nosso primeiro inverno com neve. Eu lembro bem porque o frio parecia castigar o corpo por dentro. Mesmo dentro de casa, o ar era gelado. O apartamento era pequeno, no segundo andar de um prédio antigo, e o isolamento não era bom. À noite, o vento fazia um som constante, como se alguém assobiasse de longe. No quarto, tínhamos uma cama de casal encostada na parede, o guarda-roupa de frente e o aquecedor elétrico apoiado sobre um móvel baixo, logo aos pés da cama. O chão era de madeira clara e sempre gelado, mesmo com as meias. O aquecedor era a única coisa que deixava o ambiente suportável. Ele emitia uma luz alaranjada fraca, que piscava de vez em quando, projetando sombras que se mexiam devagar nas paredes. Naquela noite, eu fui deitar mais cedo. Devia ser perto de 11h30. Meu marido já dormia, exausto do trabalho. Eu fiquei olhando para o teto, tentando relaxar, enquanto a luz do aquecedor tremulava e criava desenhos estranhos no quarto. O som do vento do lado de fora era constante, e às vezes o prédio inteiro rangia, como se respirasse. Acho que adormeci rápido, mas não profundamente. Era aquele sono leve, que mais parece um estado entre acordada e sonhando. Eu ainda ouvia o barulho da rua lá fora, talvez o estalo do gelo se partindo ou o motor de algum carro longe. Até que, de repente, percebi que estava com os olhos abertos, mas não conseguia me mexer. Tentei mover as mãos, os pés, mas o corpo inteiro parecia travado. Fiquei ali deitada com a respiração presa na garganta. Eu via tudo: o teto, a parede, a silhueta do meu marido dormindo. A princípio, pensei que fosse apenas cansaço, um daqueles sustos do sono. Mas aí algo passou na frente da luz do aquecedor. Foi uma sombra, e parecia humana. Ela se moveu de forma lenta, como se alguém tivesse cruzado o quarto. A sombra atravessou a luz de novo. Por um instante, achei ver o contorno de uma pessoa. Alta, magra, mas a imagem parecia tremer, como se meus olhos não conseguissem focar. Mesmo assim, tive certeza de que alguém estava ali, vindo em direção à cama. Meu coração começou a bater tão forte que doía. Eu tentei virar a cabeça, mas nada acontecia. Só os olhos se moviam. A sombra voltou a atravessar a luz. Eu podia ver claramente o formato de uma pessoa. Alta, magra, andando devagar, como se estivesse hesitante. Ela vinha em direção à cama. O som do piso de madeira rangendo foi real, inconfundível. Tão vívido que por um instante eu acreditei que alguém realmente estivesse andando ali. Cada passo parecia calculado. E então, eu senti o colchão afundar do meu lado. Foi um choque. O colchão realmente cedeu. O peso era perceptível, como se alguém tivesse se sentado ali. Eu podia sentir o movimento, o balanço leve da cama. Tentei chamar meu marido, mas nada saía da minha boca. Só um som preso, abafado. Eu sentia vontade de chorar,
de gritar, mas estava completamente paralisada. A luz do aquecedor continuava piscando, projetando aquela cor quente e instável no quarto. O ar parecia pesado. O tempo todo eu ouvia o som do meu próprio coração dentro da cabeça. E então, devagar, o peso ao meu lado se moveu. A pessoa, ou o que quer que fosse, se levantou. Eu senti o colchão voltar ao lugar, o ar frio tomar o espaço. A sombra passou de novo pela luz do aquecedor, indo na direção da porta. Eu acompanhei com os olhos, e por um instante vi nitidamente a silhueta, o contorno de um ombro, um braço. Depois, desapareceu no escuro do corredor. Poucos segundos depois, o corpo começou a me obedecer. Primeiro um dedo, depois outro, até que consegui mexer as pernas. Sentei num pulo, ofegante. O aquecedor ainda estava aceso, piscando. Olhei para o lado. Meu marido dormia profundamente. Toquei o colchão, no exato lugar onde o peso tinha estado. Ainda estava morno. Balancei o ombro dele, chamei seu nome com a voz trêmula. Ele acordou assustado. Contei tudo, ainda sem conseguir entender direito o que tinha acontecido. Ele me ouviu em silêncio por um tempo, com aquele olhar entre preocupado e cético. Disse que provavelmente eu tinha tido uma paralisia do sono, algo comum quando a gente está exausto. Mesmo assim, se levantou, meio contrariado, e foi verificar a casa. Acendeu as luzes, conferiu o corredor, a sala, a cozinha. Tudo intacto, as janelas e portas ainda trancadas. Nenhum sinal de entrada, nenhum ruído, nada fora do lugar. Eu fiquei sentada na cama, com as mãos frias e o coração disparado, ouvindo os passos dele no apartamento silencioso. Quando voltou, me disse para tentar dormir de novo. Eu concordei, mas não preguei mais o olho naquela noite. Fiquei encarando a luz do aquecedor até amanhecer. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida normalmente. O trabalho, o supermercado, a rotina. Mas toda noite antes de dormir, eu revisava tudo. A porta trancada, o aquecedor no lugar, o ambiente iluminado. Durante semanas nada aconteceu. Numa manhã qualquer, enquanto arrumava a cama, percebi que o lençol do meu lado, exatamente onde o colchão tinha afundado, estava mais frouxo, o tecido ligeiramente gasto. Talvez fosse apenas o uso diário, mas aquilo me fez lembrar do peso que eu tinha sentido naquela noite. Eu não comentei nada, só troquei o lençol e tentei esquecer. Mas, de tempos em tempos, eu ainda acordava sentindo aquele mesmo balanço leve, o colchão cedendo por um segundo. Agora eu conseguia me mover, então olhava rápido. E claro, não havia nada. Só a sombra do aquecedor tremendo nas paredes. Alguns meses depois, quando a neve começou a derreter e o frio deu trégua, a gente se mudou para outro apartamento. O motivo oficial foi o tamanho do lugar, mas eu sabia a verdade. Eu nunca mais conseguiria dormir bem naquele quarto. Até hoje, anos depois, toda vez que ouço o som de um aquecedor ligando ou vejo aquela luz alaranjada piscando, um arrepio percorre minha espinha. Porque por mais que eu tente me convencer de que foi apenas uma paralisia do sono, eu ainda me lembro do peso, real, quente e pesado, de alguém se sentando ao meu lado naquela noite.